Irmãos, no capítulo 6 do livro de Atos dos Apóstolos. A gente faz muito essa leitura quando nós temos reunião dos oficiais. E a palavra do Senhor fala que tem um subtítulo que diz a instituição dos diáconos. Foi aqui, irmãos, que surgiram os diáconos da igreja. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, ou seja, os 12 apóstolos, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós 12 apóstolos, nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo, aleluia, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós, os 12 apóstolos, perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão de discípulos, e elegeram 7. Quais eram eles? Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito com que Estevão falava. Aleluia. Você pode se assentar dando glória a Deus. Aleluia. Dando glórias a Deus e aleluia. Você também que está em casa, meu irmão, minha irmã, dê glória a Deus, dê aleluia. Não fique com a boca fechada, não. Porque o império das trevas precisa saber que você é um adorador. Aleluia. Verdadeiramente o nosso Deus está à procura daqueles que o adorem em espírito e em verdade. Mas o reino das trevas também precisa saber, através dos nossos lábios, que Jesus Cristo é o Senhor. Então, irmão, não perca a oportunidade, seja no trabalho, seja andando na rua, seja em casa, aqui na igreja, onde você estiver, abra sua boca e glorifique ao Senhor. Aleluia. Oh, amados, eu não perco a oportunidade, porque se for, eu não, em nome de Jesus, que a glória não seja minha, seja toda dele. Eu reconheço, eu sei da minha tão grande insignificância diante desse Deus poderoso, que eu não tenho coragem de me desconectar um minuto sequer do Deus Altíssimo. Eu não consigo, irmãos. Eu não quero, eu não vou testar. Eu não quero fazer, eu não quero que isso nunca aconteça.
Eu não consigo me desconectar. Muitas vezes eu tenho certeza que tem outras pessoas que aqui são assim também. Às vezes você está dormindo e você sente que o teu espírito continua em atividade. E eu quero lhe dizer que espírito não dorme. O seu espírito não dorme. O seu espírito continua conectado com Deus. Seu espírito só não está conectado com Deus se você nem acordado esteja. Não tem como o seu espírito se conectar com Deus em sonhos e em visões, se você nem acordado não quer ficar conectado. Eu não consigo me desconectar. Eu não consigo. Eu trabalhava, eu dava aula na escola. Eu estava ali consciente. No momento que eu estava me posicionando e dando aula, eu estava consciente de que o Espírito de Deus estava ali ao meu lado. E que eu preciso dele. Aleluia. É uma necessidade dele. É uma necessidade. Eu não quero estar em lugar nenhum que o Espírito Santo de Deus não esteja. Eu não estou lhe dizendo isso, irmão. Se eu estiver falando isso para meu engrandecimento, eu, ao invés de ser abençoada, eu serei amaldiçoada. Mas, irmãos, eu não consigo ligar a televisão e assistir uma programação que não agrade o Espírito Santo. Eu não consigo estar conversando com alguém e perder a conexão de que o Espírito Santo está ouvindo a minha conversa. E que se eu abrir a minha boca para falar mal do diácono, para falar mal do presbítero, para falar mal do pastor, o Espírito de Deus está ali. Aleluia. Você conectado ou não, o Espírito Santo está. Conectado ou não conectado, o Espírito Santo de Deus está. Agora a questão é, você faz uso dele? Você faz uso? Essa semana, como nós estamos usando todo o andar aqui superior, segunda-feira nós tivemos uma reunião do grupo de teatro Ebenezer. E quando nós terminamos, nós fomos lá dar uma curiada. Domingo eu preguei sobre espiar, com S também, não foi? E aí nós fomos espiar os banheiros lá embaixo. Aí fomos lá, espiamos o que era que já tinha, o que é que falta ainda. E aí, estou aqui falando sobre não fazer o uso. E aí, quando nós entramos nos banheiros para espiar, estava lá o banheiro sujo, sem dar descarga. Imediatamente o dedo foi na descarga e tinha água. Alguém não fez uso da água, por isso que estava sujo. Mas a água estava lá. Você pode dar um glória a Deus? A água estava lá. A pessoa que não soube fazer uso, eu lhe digo mais, saber sabia, não quis fazer uso. A pessoa não quis fazer uso, mas estava ali. Era só apertar o botão e a água desceria. Quantas vezes o Espírito Santo está aqui, está aqui, está aqui, e ele diz assim: eu estou aqui, filha. Mas você vai procurar resposta em outros lugares. O culto é culto de busca do Espírito Santo, igreja. É para nos ensinar a chamar, a dizer: Espírito Santo, eu preciso de ti. Eu quero lhe dizer, amada igreja, que às vezes a porta se fecha simplesmente para você usar a fechadura chamada Espírito Santo.
mas prefere continuar com a porta fechada. E grita quem está lá fora: me ajuda, me ajuda. Aí liga para A, liga para B. Eu não estou dando indireta em ninguém, em nome de Jesus. Estou não. Eu não estou falando algo aqui que eu mesma não viva. O primeiro a recorrer precisa ser o Espírito Santo. O primeiro a recorrer tem que ser o Espírito. O Espírito Santo está falando comigo, está falando contigo, meu irmão, minha irmã, você que está em casa, você que está aqui na igreja. A palavra do Senhor nos diz no Salmo de número 20, uns confiam em carros, outros confiam em cavalos. Quer dizer, uns confiam na solução humana, confia no prefeito, confia no professor, confia no advogado. Mas nessa passagem diz: mas nós, aleluia, nos gloriaremos e chamaremos e confiaremos no nome do Senhor. Faremos menção do nome do Senhor. Aí você vai dizer assim: foi Deus quem fez. Se você primeiro buscar o Espírito Santo, antes de procurar o advogado, quando tudo der certo, você vai dar glória a quem? A Deus. Porque você vai dizer assim: estava tudo embaraçado, eu orei e Deus usou o advogado. Eu estava com tal enfermidade, eu orei e Deus usou o médico. Aleluia, eu estava com tal problema, eu orei e Deus usou fulano, fulano, fulano. Eu quero lhe dizer que o mérito não é de fulano, que o mérito não é de cicrano, o mérito é do Espírito Santo. Estava tendo um problema aqui, irmãos. Eu estou falando de nós porque assim, olha, eu vigio muito, principalmente por ter sido graduada em História. Nós precisamos trazer um contexto bíblico, mas você que veio aqui nessa tarde, você quer uma resposta para a sua vida. Aleluia. Esse livro que está aqui aberto na minha mão e nas suas mãos, sim, também é um livro histórico. É um livro histórico, mas se eu não relacionar com a minha vida hoje, ele perde a sua função espiritual. Porque nós podemos ter acesso a vários livros de história, não é verdade? Quando os estudantes, vocês têm vários estudantes aqui, você vai estudar a história do Brasil, né? A história, a pré-história, história antiga, medieval, moderna, contemporânea. O que aquilo tem a ver com a sua vida? Por isso tem gente que não gosta de história. Porque às vezes a professora de história vai lá e dá uma história, dá uma aula de história e você pergunta: e o que é que eu tenho a ver com isso? A professora de história está errada. Porque ela tem que relacionar os fatos históricos com a sua vida hoje. E como é que eu vou ler a Bíblia e eu não trago essa relação para você? A igreja aqui estava passando por um problema. A quantidade de crentes tinha aumentado. Agora já era uma multidão. A Bíblia diz, nós lemos, você leu aí. A quantidade de discípulos já era uma multidão. Quantos querem aqui que a obra do Senhor cresça? Amém? Aleluia. Você em casa também pode dar um glória a Deus aí e dizer um amém. Porque quando eu disse assim, ó, que a obra do Senhor, eu não estou me referindo necessariamente a IADV, porque a igreja do Senhor não se restringe, não se limita a IADV. Tem irmãos de outros ministérios que estão assistindo aqui essa live. Então que Deus dê crescimento à sua igreja. Então os discípulos aumentam e os problemas também. Porque lidar com pessoas não é fácil. Lidar com pessoas não é fácil, é um grande desafio. E aqui está batendo uma contenda, irmãos. Está batendo um desentendimento na igreja. Tinham viúvas. Naquela época, as viúvas, elas não recebiam pensão e nenhum tipo de benefício.
Essas viúvas precisavam ser amparadas pela igreja. Mais adiante, Paulo, em uma das suas cartas, ele estabelece até a idade para que a igreja cuide dessas viúvas, porque muitas viúvas passavam a ter relação sexual com outros homens, se casavam e ficavam querendo receber da igreja. E Paulo também instrui que os filhos devem cuidar das suas mães, que agora são viúvas. E que a igreja deve sim cuidar das mulheres viúvas que não têm um sustento. Tem pessoas que ficam viúvas cedo e não recebem nada. Infelizmente o marido era desempregado ou não contribuía com o INSS e ela fica desamparada. Aqui as viúvas estavam desamparadas e a igreja era formada nesse contexto aqui por crentes hebreus, crentes israelitas, vamos dizer assim, e crentes gregos. E tinham as viúvas gregas e as viúvas hebreias. E aí cada um estava puxando a brasa para a sua sardinha. O que foi que o povo estava fazendo? Estava distribuindo primeiro para as viúvas hebreias e deixando as viúvas gregas passando necessidade. E é esse problema na igreja, esse problema chegou até os ouvidos dos apóstolos. E agora eram novamente 12. Porque se você for ver lá em Atos, no início de Atos dos Apóstolos, aleluia, houve uma eleição. Logo no capítulo 1, houve uma eleição, a partir do versículo 15, porque Judas Iscariotes tinha se suicidado, traiu Jesus, se suicidou, ficaram só 11 e foi feita uma eleição para escolher quem ficaria no lugar de Judas. E que, claro, teria que ser um homem que tivesse acompanhado o ministério de Jesus. E ainda você não vai ver aqui no capítulo 2 que fosse cheio do Espírito Santo. Sabe por quê, irmãos? Porque ainda não tinha acontecido o evento do dia do Pentecostes. Aleluia. Se você for ver lá no capítulo 1, a escolha entre Matias e José, não é citado acerca de que ele fosse cheio do Espírito Santo, porque ainda não havia acontecido o evento do derramamento do Espírito Santo. Mas eu quero lhe dizer que nós somos pentecostais até o tutano, e o Espírito de Deus está aqui nessa igreja para dirigir a membresia, para dirigir o corpo de oficiais, para dirigir todos os departamentos. Importa que nós diminuamos e que ele cresça, que não seja feita a vontade do homem, mas a vontade de Deus. Aleluia! 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 Amados, diante do problema, sabe por que eu disse aqui neste instante que eu não estava dando indireta em ninguém? Quando eu disse assim, não vá telefonar, não vá procurar. Na hora que o problema chegou até os apóstolos, eles não foram primeiro fazer uma reunião ministerial, não. Eles foram buscar a Deus. Aleluia. Eles sabiam que precisavam sim de pessoas. Eles sabiam que aqueles 12 precisavam de ajudantes. Mas eles agiram, foi na direção do Divino Espírito Santo. Aleluia, irmão, não queira resolver aquilo que você não pode resolver sozinho. Busque a ajuda de Deus, igreja. E Deus vai lhe direcionar as pessoas certas. Você sabe por que é que muitas vezes a gente quebra a cara? Deus, ele não faz acepção de pessoas. Mas Deus, se você for lá para Gênesis, no capítulo de número 1, aleluia, a palavra do Senhor, o homem ainda não tinha sido formado. E Deus disse assim, haja luz e houve luz.
E Deus fez separação entre luz e trevas. E por que é que você ainda quer andar nas trevas? E por que é que você quer buscar a solução nas trevas? Você não vai buscar a solução nas trevas. São as trevas que têm que buscar a solução em você, porque você tem a luz e a luz se chama Jesus. Os papéis às vezes se invertem quando a pessoa não busca o Espírito Santo, irmãos. Às vezes você que está buscando solução na pessoa, quando era aquela pessoa que era para estar vindo buscar conselho em você. Buscar ajuda em você. A diferença entre luz e trevas. Os apóstolos aqui se reuniram e disseram: nós precisamos de ajuda. Mas não pode ser qualquer pessoa. Precisa ser pessoa que tenha boa reputação. Aleluia. Versículo 3. Você que diz que não importa o que digam a seu respeito, a Bíblia fala diferente. Importa o que dizem ao nosso respeito? Sim. Nós precisamos ser pessoas que tenhamos boa reputação na sociedade. Não é para a gente viver de aparência. Não é para a gente ser um livro só julgado pela capa. Mas eu quero lhe dizer que a palavra do Senhor nos ensina em Hebreus capítulo 12, que é para nós sabermos como é que nós vamos andar, porque nós vivemos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. Aleluia. Através da nossa reputação, a gente ganha alguém para Jesus, ou alguém desiste de ser crente. Às vezes, meu irmão, minha irmã, você que assiste, eu tenho certeza que você já ouviu alguém dizer: eu ser crente? Para ser crente igual a fulano? Fulano briga com todo mundo. Fulano faz um bafafá. É de mal de A, de B e de C. Fulano fala mal da igreja. Como é que eu vou convidar alguém para vir para a minha igreja, se eu vivo falando mal das pessoas da minha igreja? Se eu vivo falando mal da diaconisa da minha igreja? Se eu vivo falando mal do meu pastor? Se eu vivo falando mal da minha irmã fulana de tal? Como é que depois eu vou convidar a minha vizinha? Ela não vai dizer na minha cara, mas ela não vai querer vir, por causa do seu mau testemunho. O problema não está na irmã, o problema não está na diaconisa, o problema não está no pastor, o problema está na língua de quem falou. Mal reputação. A pessoa cheia do Espírito Santo tem boa reputação. A pessoa cheia do Espírito Santo, irmãos, tem sabedoria. Não é sabedoria humana apenas, é sabedoria espiritual. E o Espírito Santo lhe dá sabedoria humana. O Espírito Santo lhe dá sabedoria humana. Para a honra e a glória do nosso Deus, eu vou citar uma irmã que está aqui presente e vai ser para a glória de Deus. A nossa irmã Ana. A nossa irmã Ana, quando começou a caminhar com a gente, inclusive a igreja IADV começou, a primeira reunião foi lá na casa da nossa irmã Ana Francisca. E eu me lembro quando a irmã Ana começou a estudar, não foi, irmã Ana? Eu me lembro. Teve um projeto de alfabetização e a nossa irmã Ana Francisca começou a ir para esse projeto de alfabetização. E eu me lembro que ela chegou para mim e disse: irmã Vanderly, eu quero ir aprender a ler para ler a Bíblia. Aleluia. E assim, irmãos, realmente se cumpriu na vida da irmã Ana. Quando a irmã Ana tem aqui a sua oportunidade e a irmã Ana se expressa, a gente vê, ninguém, agora que vocês estão sabendo, ela não aprendeu lá quando ela era pequenininha, porque ela morava lá na roça, né, irmã?
trabalhava na roça, ela está ali balançando a cabeça. Eu sei um pouco da história da nossa diaconisa, a irmã, eu estou falando isso para a glória de Deus. Mas ela sentiu a necessidade de aprender a ler, para ler a palavra, para ensinar a palavra, para pregar a palavra. E a palavra de Deus diz na carta de Tiago: aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus. Deus lhe ensina, irmãos. O Espírito Santo ensina. A nossa diaconisa Yara já contou o testemunho sobre fazer mingau. Aleluia, o Espírito Santo ensina. Eu tenho certeza, amados, o nosso diácono Rômulo já contou o testemunho dele aqui também do curso que ele conseguiu. Eu quero lhe dizer que aquilo que você quer aprender, ore que o Espírito de Deus lhe direciona em toda a forma do nosso viver. Estevão e mais os outros 6. Qual foi o grande destaque de Estevão? Ser um homem cheio do Espírito Santo. Ser um homem cheio do Espírito Santo. Observe, irmãos, que a palavra do Senhor, no versículo 5 diz: homem, a condição que tinha sido dada no versículo 3. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Quem escreveu esse livro aqui foi Lucas. Eu quero lhe dizer, irmãos, só para você compreender, que quando Lucas não foi apóstolo, Lucas não conheceu Jesus, ele foi discípulo de Paulo, que por sua vez também não foi apóstolo visível de Jesus, né? Inclusive nesse contexto aqui, Paulo ainda não tinha se convertido, porque a conversão de Paulo só é narrada no capítulo 9. Então o que é que eu quero lhe chamar a atenção? É importante que você entenda. É que se nem Paulo tinha ainda se convertido nesse momento, quanto mais Lucas. O livro de Atos dos Apóstolos foi escrito muitos anos depois desses fatos terem acontecido. Sabe por que é que eu estou lhe dizendo isso? Porque de forma proposital está aqui escrito que Estevão era um homem cheio do Espírito Santo, e pelo fato dele ser um homem cheio do Espírito Santo, ele foi até apedrejado à morte. Não pense você que pelo fato de você estar cheio do Espírito Santo, que isso vai lhe livrar de situações difíceis. Ser cheio do Espírito Santo não vai lhe blindar contra as situações da vida. Ser cheio do Espírito Santo vai te aproximar de Deus. Aleluia. Nós não queremos ser cheios do Espírito Santo para se livrar dos problemas que venham acontecer. Ser cheio do Espírito Santo lhe dá estrutura para você enfrentar os problemas que vierem a acontecer. Aquele que é cheio do Espírito Santo pode vir pedrada, pode vir o náufrago, pode vir um incêndio, pode vir a calamidade. Quem é cheio do Espírito Santo glorifica ao Senhor. Não blasfema, não se queixa. Não pensa em recuar e não bate em outras portas. Lucas, de forma proposital, instruído pelo autor da Bíblia, que é o próprio Espírito Santo, ele fez questão de ressaltar. Vocês acham, irmãos, que os outros 6 não eram cheios do Espírito Santo? Eram cheios do Espírito Santo. Claro que eles eram.
Eles eram, porque tinha sido uma condição. Esses 7 precisavam ser homens de boa reputação, sábios e cheios do Espírito. Então os 7 tinham essas qualidades. Mas Lucas fez questão de frisar no versículo 5 que Estevão era um homem cheio de fé e do Espírito Santo, porque na verdade quando isso foi escrito, Estevão já estava morto. Você está preparado para enfrentar desafios e não negar a fé? E tudo isso começou porque havia um problema na igreja para servir as viúvas. Sim ou não? Mas aquela situação foi necessária para que fossem instituídos os diáconos na igreja. Se aquela situação não acontecesse, talvez hoje nós não tivéssemos aqui, nem na nossa igreja, nem nas outras igrejas, o corpo diaconal. Nós não teríamos os obreiros, os diáconos. Mas surgiu uma necessidade. Mas aqui eu quero dizer, tanto para aqueles que já são obreiros e diáconos, para aqueles que não são, que se você quiser receber algo de Deus, você precisa ser cheio do Espírito Santo, você precisa ter sabedoria e você precisa ter boa reputação na igreja, na sociedade e na família, porque os olhos de Deus estão sobre toda a terra. Estevão foi ali ungido, junto com os outros 6, e ele enfrentou oposição. Nós não vamos aqui falar do apedrejamento de Estevão, mas o que eu quero lhe dizer é que a oposição que Estevão recebeu era porque por onde ele passava, os milagres aconteciam. Aleluia. Versículo 8. Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Estevão não era pastor, Estevão não era apóstolo, Estevão não era bispo, Estevão era um diácono, mas o que era feito através da vida dele não era por causa de título, era por causa da presença do Espírito Santo. Aleluia! Era por causa da presença do Espírito Santo. Meu querido e minha querida, essa palavra falar comigo e com você. Você não fique esperando o pastor, você não fique esperando a pastora. Seja você cheio do Espírito Santo e Deus vai te usar na terra para operar na tua vida e através da tua vida sinais, prodígios e maravilhas. Minha oração, irmãos, tem sido que os milagres aconteçam. Aí agora eu vou lhe dizer. Irmãos, você que está nos acompanhando aqui nessa live, ore para que os milagres aconteçam aí na sua igreja. Eu oro para que os milagres aconteçam aqui na nossa igreja. Não para a glória de A, nem de B e nem de C. Eu oro para que os milagres aconteçam no momento da oração, independente de quem esteja orando. É para que os milagres aconteçam e alguém chegue em casa e diga assim: venha e veja, porque eu sei um lugar onde Jesus está operando. Aleluia! Irmãos, vocês já começaram a imaginar como será poderoso quando o Espírito de Deus começar a usar não só a pastora, não só o pastor, não só os presbíteros, mas também os diáconos, mas também as mulheres, mas também os homens, mas também os jovens e até as crianças forem cheias do Espírito Santo.
Eu quero lhe dizer que o Espírito de Deus, Ele está disponível. Ele está disponível. Só depende de mim e de você. Usar a chave da fé, a chave que abre, a chave que destranca, aleluia, a chave que destranca o reino espiritual, aleluia, irmãos. Saia da dimensão física, saia da dimensão humana e abre os olhos da fé, porque grandes coisas o Senhor tem para fazer na tua vida e através da tua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, o Espírito de Deus quer te usar, o Espírito de Deus quer te encher, através de você, prodígios, sinais e maravilhas vão acontecer nesses últimos dias, porque Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Destampa o vaso, destampa o vaso, destampa o vaso que Deus quer te encher. Aleluia, aleluia. O Espírito Santo quer nos encher. O Espírito Santo quer nos encher. O Espírito Santo quer nos usar. Aleluia, como aconteceu com Estevão. Que Deus te use na terra. Que Deus te dê poder e autoridade para pregar o Evangelho com coragem e ousadia. Que todo espírito de medo seja repreendido. Todo espírito de timidez seja repreendido. E que você seja cheio do Espírito Santo em nome de Jesus. Cheio do Espírito Santo. Oh, o Espírito de Deus está aqui neste lugar. O Espírito de Deus está aqui nesse lugar. O Espírito de Deus está aqui.